Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Repórter MT. Hoje é dia de ficar assim, ó, na postura ereta, você vai entender por quê. E se você não tem maturidade, é melhor você não acompanhar essa entrevista, porque quem está aqui comigo é o Dr. Rafael Amaral, especialista em cirurgia urológica minimamente invasiva e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo, Leandro. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos falando um pouco sobre a cirurgia estética genital masculina, um assunto um pouco controverso, mas atual e que gera diversas dúvidas para a população em geral, com foco principalmente na população masculina. Ó, eu sei que o assunto ele vai ser bastante divertido, ao mesmo tempo muito esclarecedor, porque a gente sabe, né, doutor, que quando se fala de órgão genital masculino, existe muito tabu, muita piada, muita brincadeira, muitas verdades e muitas mentiras que são contadas pelos homens também, né, doutor? Sim. Muita gente contando vantagens aí que talvez as estatísticas mostram que essas vantagens não existem. E olha só, tem um dado aqui muito interessante que o doutor compartilhou comigo, eu queria trazer já no início dessa entrevista, olha só. 45% dos homens desejariam ter o pênis maior. Então, olha só, em um grupo de 10 homens, então, doutora, tem pelo menos aí 4 homens insatisfeitos com o tamanho do dito cujo. Isso mesmo, Leandro. Isso é baseado no estudo publicado há alguns anos atrás. E o que ele elencou? Ele elencou principalmente o autorrelato do tamanho do pênis pelo homem e a percepção do pênis pela mulher. Então, assim, 85% das mulheres estão satisfeitas com o tamanho do pênis do seu parceiro. Isso é um dado importante e muito interessante. E 55% dos homens gostariam de ter um pênis maior e 45% dos homens estão satisfeitos com o seu tamanho de pênis. Só para você ter uma noção, esse estudo estratificou o tamanho de pênis em pequeno, médio e grande. 12% dos homens achavam que tinha um pênis pequeno. E a percepção pela parceira dele relatou que somente 6% tinha pênis pequeno. Quem tinha um pênis mediano, que se classificava como mediano, dos homens relataram em torno de 66%. E as mulheres desses parceiros relataram 67%. E quem achava que tinha um pênis grande representava 22% dessa amostra autorrelatada pelos homens. E a mulher desses parceiros que autorrelatavam o pênis grande tinha uma percepção que 27% deles tinham realmente o pênis grande. Então, isso a gente percebe, essa diferença de percepção do pênis, tanto pelo homem como autorreferido pela mulher. Agora eu quero saber, quem é você na fila do pênis, certo? Doutor, tamanho. A gente sabe que é muito clichê, mas tamanho dizem que não é documento, né? Isso. Qual que é o tamanho, tipo assim, dessa classificação aí de pequeno, médio e grande, né? O que é dentro da normalidade em termos de centímetros, vamos falar assim. Falando em termos de centímetros, existem, lógico, desvios padrões, mas a média, estudos mundiais, o tamanho do pênis considerado mediano, ele varia em torno de 9 até 13 centímetros. Então, quem está nesse patamar está uma mediana bem interessante, bem bacana, que consegue satisfazer sua parceira. Eu vou trazer outro dado que eu acho bem interessante. 68% dos homens têm um pênis variando ali entre 9 e 11 centímetros, tá? 13,5% desses pacientes vai ter um pênis entre 12 e 15 e somente 12,5% dos pacientes vão ter um pênis um tamanho maior que 17 centímetros, que é o que hoje a indústria pornográfica geralmente mais vende, né? Aqueles modelos com tamanhos avantajados, trazendo para a gente um merchandise que o mais importante para o homem é ter um pênis enorme. E a gente não vê isso na realidade, não é isso que as mulheres autorrelatam para ter um prazer, para ter satisfação durante a relação sexual. Dentro do universo feminino, ou do prazer feminino, tamanho versus espessura, qual que é o mais importante? Pois é, Leandro, eu acho essa pergunta formidável, tá? Eu vou falar para você um pouquinho, assim, qual que é a definição de saúde pela OMS? É um estado de bem-estar biopsicossocial, tá? Então, nesse contexto, a cirurgia estética mudou o comportamento masculino, entendeu? Ele aprimorou, ela é uma promotora de saúde, porque melhorou a nossa percepção em relação à nossa imagem corporal.
melhorando a autoestima e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida, tá? Mas o homem tem esse tabu, já veio desde a antiguidade, olha, tem figuras, tem pinturas, tem estátuas com homens com pênis de tamanho avantajados, tá? Porque indica uma certa virilidade. Só que o contexto é diferente. A vagina da mulher... Mas as estátuas, principalmente estátuas aí de Da Vinci, tal, que a gente Sim. vê na Grécia, sim, Itália, Florença, né? é um tamanho normal. Né? Isso Não é uma é nada representatividade avantajado, não. bem interessante, tá? Mas assim, o tamanho da vagina da mulher, ela varia ali de 9 a 12 centímetros. Então, só nessa primeira composição, a gente já percebe que não precisa de um pênis tão avantajado, tá? O que mais importa durante uma relação sexual não é o tamanho do pênis, pelo contrário. A maioria das mulheres relatam que pênis muito avantajados, na verdade, causam dor durante o ato sexual, tá? Gerando até desconforto. O que é mais importante, na verdade, é a circunferência peniana, tá? Porque as terminações nervosas da parede da mulher estão mais na parede vaginal, tá? Principalmente no seu terço distal, onde está ali o ponto G, onde está o clitóris. Doutor, posso conversar? Enquanto o senhor vai falando, eu vou lembrando Pode uns interromper. causos aqui, Gordo. Vai falando também. Gordo não. Não, eu tenho uns amigos aí que, papo de homem, trocando ideia, batendo papo, né? Não gosto de usar camisinha. Vou falar teu nome, hein? Não gosto de usar camisinha, mas por quê? Fica muito apertada. Até machuca. É difícil pôr. Só E aí, doutor? comprar M. Depende do tamanho da camisinha que ele está utilizando, né? Se ele vai comprar um PM ou G lá, então tem essa diferença. É mais fácil a camisinha ser muito pequena ou a rola ser muito espessa? É mais fácil a camisinha ser pequena, tá? A maioria das pessoas, como eu te falei, quase 70% dos pacientes estão na mediana aí de 9 a 13 centímetros, que é a melhor percepção para uma relação Se alguém tem 9 satisfatória. a 13, fica de boa. Tá tranquilão com você. Justamente. Esse é um número, vamos dizer assim, um número mágico, Aham. tá? Um número que você pode ter relação tranquilo. E o mais importante, como eu já venho falando, esse Tem diâmetro gente do comemorando pênis, aqui no estúdio. esse diâmetro do pênis é uma coisa muito importante, tá? Tanto que eu costumo falar para os pacientes que o mais importante também, uma coisa que é bem bacana, é você trabalhar muito bem as preliminares durante o ato sexual, Sim. né? Você pode tentar um sexo oral, você pode utilizar as mãos, entendeu? Acariciar sua parceira, o contato, né? Tanto tátil quanto sensitivo. Então, existem diversas maneiras de você proporcionar prazer para sua parceira, sem ir já para o finalmente, que é para o coito propriamente dito, que é a penetração. Eu não lembro quem disse, se foi Vinícius de Moraes ou se foi Nelson Rodrigues que falou isso daí. Que enquanto ele tiver língua e dedo, nenhuma mulher lhe botaria medo. Essa é uma frase perfeita, viu? Perfeita, realmente. E doutor, assim, bom, a gente está dentro desse papo aqui, abordando de forma tranquila, né? Porque eu acho que Sim. é um assunto para se abordar de forma tranquila. Mas ao mesmo tempo, doutor, a gente sabe o quanto que a vida sexual, ela interfere na saúde de um casal, na saúde mental de um homem, né? Na saúde mental de um homem, na sua convicção, na sua autoconfiança, na sua segurança, para tudo, né? Doutor, mas tem aí os casos, não sei se eu vou falar da forma correta, que são os problemas, né? Na formação desse órgão genital. E vou trazer, não sei para quem já assistiu, isso é muito sério, porque assim, uma vez eu vi o documentário da Bruna Surfistinha, garota de programa, que fez um relato aí sobre a vida dela. Ela contou que um dos clientes dela tinha micropênis. Sim. E ela falou que ela chorou no momento que ela estava com esse cliente dela, porque ela ficou assim, pensando assim, a vida desse cara deve ser horrível, porque era tão pequeno. E isso aí já é um problema, né, doutor? Eu queria que o senhor comentasse agora, né, porque assim, de fato, o que é problema mesmo para o homem é quando ele está dentro dessa estatística do micropênis. Aí sim é um caso de tratamento, né, doutor? Isso. Perfeita sua colocação também, Leandro. Assim, ó, esse paciente com micropênis, o que é o micropênis? Aquele paciente tem um pênis menor que 4 centímetros em estado flácido, tá? Ou menor que 7 centímetros quando ele está ereto. Esse paciente é um paciente que realmente vai necessitar de algum procedimento, tá? Cirúrgico, ou não cirúrgico também, tá bom? Para melhorar essa performance, para tentar ter um ganho nesse pênis, tá?
Por quê? Esse paciente também pode ter, às vezes, um pênis embutido. O que é um pênis embutido? É aquele pênis que ele, na verdade, ele está sobreposto com aquela gordura que fica pré-púbica. Às vezes você examina pacientes no consultório, você palpa o osso do púbio assim, você pega, às vezes, uma espessura de gordura de 5, 10, 15 centímetros. Na verdade, esse paciente tem um tamanho peniano adequado, só que essa gordura em volta do pênis acabou englobando ele, tá? E temos também aqueles pacientes, às vezes, que tem um pênis preso, aprisionado por aderências, por alguma malformação que teve desde a infância. Esse paciente também vai se beneficiar de algum procedimento cirúrgico. Na outra escala de pacientes relacionados a tratamento cirúrgico, nós temos aqueles pacientes com tamanho de pênis normal. E aí entra uma patologia que eu acho muito importante nós conversarmos também, que é aquele paciente com transtorno dismórfico peniano, tá? O que é isso? É aquele paciente que tem uma percepção inadequada do tamanho do seu pênis ou algum defeito estético, né, nem tão relevante, que ele pega aquilo para si e vem trazendo como um problema e perpetuando desde a juventude, desde a adolescência, que configura um quadro de síndrome do pênis pequeno, levando também a síndrome do vestiário, que é aquele paciente que está com medo, não quer mostrar, levando a fobia social, levando o paciente a evitar ter relação e, em alguns casos, levando até o suicídio. Tá? Você está brincando. Em alguns casos, o transtorno vai se agravando tão grandemente que o paciente fala, olha, eu vou botar um fim na minha vida porque eu não consigo ter relação, não consigo ter prazer. Mas eu imagino o quanto deve pesar para um homem não conseguir, porque assim, a sociedade ela é machista. Ela impõe ao homem a necessidade de uma representação, principalmente no ato sexual. Por exemplo, a mulher pode falar assim, amor, hoje eu tô meio cansada, com dor de cabeça, não tô a fim de transar. Dor de cabeça sempre é desculpa. Né? Sempre é desculpa, né? A dor de cabeça é brincadeira. Mas faz parte. E se o homem faz isso? Então... Tem amante. O homem, assim, esse transtorno, o desejo sexual hipoativo do homem pode estar relacionado a diversas coisas também, tá? Pode ser um paciente, às vezes, que é tabagista, um paciente com síndrome metabólica, um paciente hipertenso, diabético, paciente com distúrbio de tireoide, paciente com hipogonadismo, que é baixa dos níveis de testosterona, tá? Paciente também que é sedentário, não faz atividade física, tem uma alimentação inadequada. Tudo isso converge, Leandro, um estado de baixa do desejo sexual, entendeu? Que daí nós estamos falando da virilidade do homem. A virilidade do homem, justamente, tá? Então, isso é muito importante, hábitos de vida saudáveis, tá? Quem quer ter um ativo de vida sexual bacana, tem que cuidar satisfatório, da saúde. Tem que cuidar da saúde. Eu costumo falar para o paciente mais ou menos o seguinte, sabe o paciente que tem pressão alta e diabetes? Seu estilo de vida tem que ser o mesmo desse paciente em termos de melhorar a sua alimentação, fazer atividade física. A gente tem que trabalhar hoje em dia... Porque é um músculo, né, doutor? Isso, é um músculo. Que depende de circulação sanguínea para ficar ativado. Perfeito. O que é ereção? Ereção nada mais é que sangue chegando no pênis. Para o sangue chegar no pênis, os caninhos que são os vasos, tem que estar todos abertos, não pode estar obstruído, tá? A inervação que vai para o pênis também tem que estar preservada. Então, doenças como hipertensão, diabetes, hipogonadismo, pode comprometer isso e trazer transtorno da disfunção erétil para o paciente. Doutor, o uso de estimulantes, principalmente entre os jovens que têm uma virilidade, mas para aumentar a sua potência sexual, acaba usando Cialis, Viagra. Qual que é o risco, doutor? Assim, o que são essas Tem medicações? um monte de amigo que usa Cialis. Qual que é o problema hoje em dia, Leandro? As pessoas buscam a alta performance, entendeu? Ele não quer ter uma relação lá e ter uma relação normal, parar um pouco, descansar, namorar, beijar e depois partir para uma segunda relação, entendeu? E a mulher percebe se o pau não desce, né? Pra ser bem sincero. Mulher... mas tem alguma coisa errada com esse cara. A mulher percebe, eu acredito que perceba sim, tá? Porque, poxa, você pega normalmente é você ter o ato sexual após um relaxamento, né? Você fica mais tranquilo. Se você continua com aquela ereção prolongada, você provavelmente fez uso de algum estimulador, tá? Ou você é muito jovem, está na fase de muita virilidade também, que às vezes consegue fazer isso. Mas a grande maioria hoje aumentou muito o uso dessas, a gente chama inibidores da 5-fosfodiesterase,
que é a tadalafila, sildenafila, vardenafila. Isso a longo prazo, doutor, a minha preocupação é, isso daí a longo prazo pode trazer um problema, o corpo só funcionar com esse estímulo e ele perder a naturalidade? O que eu sempre falo para os pacientes? Ele traz mais uma dependência psicológica. Entendi. Tá? Você toma Você um toma, Superman. você não consegue mais ir para uma relação sem ter esse suporte, esse amparo, entendeu? E isso, como nós estávamos falando anteriormente, vira aquele mecanismo de bola de neve. Poxa, eu não vou conseguir ter uma relação porque eu não tomei o remédio, entendeu? E gira uma aflição, uma angústia, e o paciente acaba não conseguindo ter uma relação satisfatória com sua parceira. Entendi. Doutora, agora dentro desse aspecto da cirurgia para aumento peniano, né? A gente sabe que a indicação para quem tem micropênis, pode responder bem de forma objetiva, doutor, para a gente avançar. Quando você faz então essa cirurgia, ela consegue trazer um ganho de quanto para o paciente? Então, Leandro, isso é um dado muito controverso na literatura. Por isso que essas cirurgias não são indicadas rotineiramente. Você tem que ter uma precisão nessas indicações. Porque os estudos na literatura são muito heterogêneos, com a casuística pequena. Uma média, por exemplo, da secção do ligamento peniano, que é uma das cirurgias mais relatadas, mais realizadas, você faz um acesso perto do osso do pubis, e esse ligamento aqui que mantém a ereção, mantém um ângulo favorável para você ter ereção, você secciona ele, tá? Aumenta em torno de 2 a 5 centímetros no tamanho do pênis, variando do estado flácido para o estado enrijecido. E estado flácido, qual que é o tamanho normal de um pênis? Em torno de 9 centímetros. Entendi, estado flácido. Isso, estado flácido. E o que acontece também? Você faz a cirurgia, geralmente para ter um prolongamento, um resultado melhor, você tem que fazer uma terapia complementar. Aí chegam as terapias de tração peniana, que é você utilizar extensores. Às vezes você faz a secção do ligamento, você tem que ficar usando um extensor, que é um dispositivo meio desconfortável de usar, é uma coisa, poxa, para você ir para o trabalho, você tem que usar ele de 4 a 8 horas por dia, por um período variável de 3 a 9 meses, tá? Isso varia nos estudos para ter esse ganho de 2 a 5 centímetros. Essa cirurgia é uma cirurgia rápida de fazer, entendeu? Só que ela pode causar uma desnervação peniana, pode causar uma desvascularização, tá? Pode causar também uma readesão depois desse ligamento, ele pode colar novamente, tá? Por isso que essa cirurgia tem que ser associada a procedimentos complementares, como você interpor uma gordura autóloga, algum enxerto, até uma prótese de silicone ali, para evitar esse religamento, esse recolamento. Doutor, então por isso que essa cirurgia não é então indicada para quem está dentro da média, que quer só aumentar por um efeito estético o tamanho do pênis. Justamente. Tem muita gente querendo aumentar sem necessidade o tamanho do pênis? Tem muita procura, é muito grande, justamente porque assim, hoje em dia você com a popularização da internet, você tem muitas pessoas falando nisso e pessoas que não levam em consideração os efeitos colaterais, né? A taxa de complicações, a taxa de satisfação do paciente, né? Isso é muito importante no pós-operatório, tá? Nós temos também uma coisa que eu sempre falo aos pacientes que a gente pode tentar antes de tentar um procedimento cirúrgico. Fala assim, ó, você usa um extensor então e usa por 3 a 4 meses. O que é isso, extensor? Extensor é um dispositivo que você coloca no pênis para ele fazer um alongamento. Eu faço uma analogia para você entender, não tem pessoas que usam alargador aqui na orelha às vezes? O extensor é um dispositivo com dois orifícios que você pega e estica o pênis. Vai esticando e você fica com ele ali de 3 a 8 horas durante o dia. Não é fácil, você tem que ter muita disciplina e principalmente muita disposição. Ele tem um ganho médio de 1 centímetro no pênis após 6 a 8 meses de tratamento, tá? Temos também as bombas a vácuos, né? O dispositivo a vácuo, que é disponível em vários sex shops, tem vários modelos. É difícil a gente indicar um melhor ou um pior, porque é de acordo com o fabricante. Mas qual que é o princípio desses vácuos? É uma bombinha que você coloca no pênis, ela vai puxando o sangue da circulação corporal para dentro do pênis, depois você solta, fica com o anel para ter a relação. A gente usa isso um pouco hoje em dia. Isso usa para a vida toda ou por um período? Por um período, tá? E então, realmente ele aumenta o pênis? Bem pouco. Os estudos falam em torno de 0,2 centímetros de ganho. E tá? você pode ter algum certo tipo de prejuízo, de machucar, de danificar? Bem pouco. Às vezes, da utilização do anel, você fica depois então com é besteira mexer nisso? Por isso que eu falo, o acompanhamento psicoterápico é fundamental nesses pacientes com tamanho de pênis normal.
você trazer o paciente para perto de você, entender o que ele está te falando, tá? Encaminhar para um profissional ou para um profissional que possa aconselhar em termos de desejos psicológicos. E você tem que trazer ele para perto de você realmente entender o problema Então, dele. cirurgia só de último caso mesmo. Último caso. Doutor, o senhor responde perguntas que vêm do telespectador? Respondemos. Então, acabou de chegar no meu WhatsApp aqui, ó, uma pergunta de um telespectador. Ele não quis, ele poderia ter perguntado, entendeu, doutor? Mas ele não quis perguntar. Olha a cara dele lá. Qual que é o nome dele? É Gordo. Ele que mandou aqui no meu WhatsApp, ele quer saber se existe exercício que ele pode fazer em casa para aumentar o pênis. Tem a descrição de alguns exercícios. Vai diminuir, pô. A descrição de alguns exercícios, mas não tem evidência na literatura, tá? E não aumenta, não tem ganho com isso. Satisfeito, Gordo, com a A resposta? pergunta não foi essa não, cara. Eu perguntei quanto que custa para diminuir. Ah, mentira, eu provo aqui no WhatsApp. Doutor, a aplicação de ácido e hialurônico. Tem duas substâncias mais utilizadas hoje no mercado, tá? O ácido hialurônico é a mais difundida, a gente chama de preenchedores, tá? O que eles fazem? Eles trabalham um aumento peniano, tá? Os trabalhos também na literatura mostram aumento ali variando de 1 a 3 centímetros. Comprimento, tá? Ou espessura? Mais espessura, em torno de 0,7 a 1 centímetro de comprimento também. Mas o principal foco dele, que é a bioplastia da haste peniana, é você faz a injeção desse ácido hialurônico, tá? E ele ganha espessura e a maioria dos pacientes relatam melhora. Por quê? É um procedimento menos invasivo, tá? É um procedimento mais disponível. E de um já muito custo... testado, porque as pessoas aplicam lábio, e ele é muito preenchimento. difundido nas outras áreas do corpo, entendeu? E também ele tem um custo efetivo mais aceitável para o paciente. Então, é uma técnica que é mais difundida, tá? Qual que é o problema dela a longo prazo? Ela não tem uma longa durabilidade, tá? Geralmente com 6 a 12 meses, você tem que ficar reaplicando, tá? Outro material que foi muito utilizado... Aí tem um problema, doutor. O cara é casado, tem grana para 2 anos de tratamento. Aí você leva uma certa percepção para sua parceira. Aí depois corta a grana. Justamente. Aí volta para o minimalismo. E aí volta, como é que fica? Aí volta uma frustração do paciente. Volta uma frustração. E aí vem a questão psicológica. A gente brinca, mas assim, tem que pensar muito, sim, né, doutor, para você fazer uma alteração no seu corpo que provavelmente está normal, né? Tá tudo bem. Sim. Você que está encanado demais, aí você leva, beleza, uma melhora de performance, mas depois financeiramente você não consegue mais sustentar. E aí? E aí que vem depois aquela ressaca, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Você estava com o tratamento, estava satisfeito, de repente você não consegue manter esse tratamento, e aí entra a sua percepção em relação ao seu pênis. Às vezes nem sua parceira reclamava, como eu falei, era mais uma percepção para ele. Própria, né? Própria, falando, quero aumentar, que eu acho que vai dar mais prazer. E os pacientes se sentem mais confiantes realmente quando há um aumento na espessura, tá? Existem algumas deformidades que podem ficar, tá? Outro agente que a gente chama de preenchedor foi muito utilizado é o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. Ao contrário do ácido hialurônico absorvível, o polimetil ele não é. Então foi muito utilizado e há resultados muito controversos na literatura. Então hoje em dia não se recomenda muito o PMMA, tá bom? Porque ele pode dar granulomas, estenoses, seromas, algumas complicações a longo prazo, trazendo transtornos para o paciente. Doutor, agora medicamentos para queda de cabelo, né? Finasterida, minoxidil, acho que minoxidil não, mas mais o finasterida que se fala muito. Ele pode sim tirar a potência sexual do homem, sim. Pode levar à malformação do espermatozoide, deixar o homem infértil, o feto nascer com malformação por conta do uso da finasterida. O que é mito, o que é verdade em relação à finasterida para viralidade do homem, para a saúde da sua reprodução, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, a finasterida é uma medicação que a gente utiliza muito no tratamento da hiperplasia prostática benigna, tá? Qual que é a função dessa molécula? O que é isso, doutor? Traduz para nós A hiperplasia é um aumento benigno da próstata, não é o câncer de próstata. Ah, tá. É uma doença muito comum. Que são 5 miligramas que você utiliza, né? É uma doença muito comum que acomete o homem geralmente após quinta, sexta década de vida, tá? Mas pode acometer mais jovens também. Então, o primeiro tratamento geralmente é com a finasterida, ela é muito utilizada também para queda de cabelo, tá? Por que ela é utilizada? O mecanismo de ação dela, ela é um inibidor da 5-alfa-redutase. Essa enzima faz a conversão de testosterona em dehidrotestosterona, tá?
E qual que é a dehidrotestosterona, que é a testosterona intracelular, ela é muito relacionada ao libido. Por isso que você perde, o paciente começa a tomar essa medicação e fala, pô, não estou tendo vontade de fazer sexo. E quando você não tem vontade, lógico que você não vai conseguir ter uma ereção satisfatória. Só que também quem vai tomar esse medicamento não pode ficar encanando achando que o negócio vai dar ruim, porque Sim. senão ele já é o efeito psicológico. Tem que tomar e Sim. esquecer que tomou. Sim, sim. Senão o efeito não é nem o colateral do remédio. Sim, é sim. o efeito do próprio psicológico. Sim, sim. Né? Com certeza. E por isso, assim, é importante você avisar o paciente que vai tomar, mas quando você avisa os prováveis efeitos colaterais, o paciente já fica, aí, será que eu vou ter esse efeito colateral? Ele fica se policiando. Mas é média de quê? 0,6% de quem usa, que tem alguma coisa? Eu não lembro exatamente a Mas taxa, é meio variável, tá? Muito, muito baixo. Mas né? é muito baixo. Muito tá? baixo. Não lembro exatamente a porcentagem. Agora, na fertilidade, doutor, você pode tomar uma aguinha se o senhor quiser, fique à vontade de tomar Obrigado. uma água. Melhor careca que brocha. Oi? Melhor careca que brocha. É uma escolha, né? Mas o finasterida não dá ruim, não. Você tá tomando? Vixe, tem uma vida que eu tomo finasterida. E aí, doutor... Quer que você toma uma dose baixa? Eu tomo 1 né? miligramas, 1 miligrama. Tá dando surtindo efeito, não. É. A imagem Ainda tá bem que não tá surtindo efeito nenhum, né? Aonde eu precisava. Ainda bem que não tá... Nossa, gordo, eu não acredito que você tá fazendo isso, cara. Mas isso vai mudar, viu? Isso vai mudar, se Deus quiser. Doutor, então, olha só, a gente falou sobre a questão disso, né? E a fertilidade, doutor? Pode, tipo assim, causar uma malformação do espermatozoide, a criança nascer com algum problema de saúde? A finasterida, ela pode causar algum tipo de problema na fertilidade do homem ou não? Em relação a isso, quando a gente faz o tratamento da hiperplasia, a gente usa uma medicação que relaxa a musculatura da próstata também. Isso gera um quadro de ejaculação retrógrada. Na verdade, em vez do homem ejacular para frente, ele começa a ejacular para dentro da bexiga. Então, pode diminuir sim um pouco da fertilidade, tá? Mas não danificar, vou falar do meu jeito, tá? Sim. Não deixar doente o espermatozoide e uma criança nascer com algum problema de saúde. Não, geralmente não, tá? Não tem porque já é usada há muito tempo a finasterida e já teriam resultados dizendo aí. Sim. Então, porque às vezes o homem toma, de repente ele não está planejando um filho, acaba nascendo uma criança, então não tem esse risco, não né? Tem relatos assim, estudos fidedignos falando a respeito É só disso, mesmo que ela pode causar esse efeito da ejaculação ser contrária, aí o espermatozoide... É como se fosse uma vasectomia, né? Que daí o espermatozoide não sai e fica preso, né? Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, se você for ler uma bula de um remédio, você não vai tomar nenhuma medicação. Lógico, você tem que ficar atento quando você vai prescrever uma medicação, quais são os efeitos colaterais mais proeminentes. Isso você tem que deixar claro para o paciente. Mas geralmente eles declaram tudo que foi relatado na literatura, entendeu? Então a gente tem que tomar bastante cuidado também. Doutor, a gente falou de tudo, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Gordo, tem mais alguma perguntinha pessoal aí? Um amigo meu... Olha lá vem. Não, mas é verdade. Em relação sexual, ele quebrou o pênis. Quanto maior, mais fácil a queda. Excelente pergunta, tá? Viu, isso é uma coisa que quando você fala para os pacientes até assusta. Fala, olha, o pênis pode fraturar, o pênis pode ter uma fratura, tá? Geralmente a paciente tem pênis um pouquinho mais avantajado, geralmente é na posição que a mulher está por cima do homem, o pênis às vezes sai do eixo e ele faz uma torção para lateral, geralmente para lateral, e ele rompe a fáscia que recobre ele. E aí, há extravasamento de sangue. Isso é uma urgência urológica, tá? Às vezes, nós temos 2 corpos cavernosos no pênis, que é 2 feixes musculares, e tem a uretra. A lesão, às vezes, pode ser unilateral, pode ser bilateral, pode ser uma lesão completa. Então, esse paciente necessita de uma intervenção cirúrgica, geralmente, para a correção dessa lesão. E nessa intervenção, ele vai perder? Geralmente, não. A sensibilidade e a parte Diga o tamanho. Não, geralmente não perde, não. Você faz a correção. Ele pode, você corrigindo precocemente, tá? Fazendo, desenluvando o pênis e lá fazendo uma correção adequada, rafiando, costurando a lesão, o paciente fica bem no pós-operatório, tá? As taxas de complicação são bem baixas. Agora, lógico, você não trata o paciente, aumenta o índice de disfunção, pode aumentar calosidades ali na região. Cirurgia cara, né? É uma cirurgia que geralmente é feita na urgência, geralmente é pacientes mais de pronto atendimento. Tá? É uma urgência urológica. Então meu amigo pôs outro, porque custou cara dele. A prótese, né, doutor? A prótese. Ela dá uma saúde para o casal, uma saúde sexual para o casal? Com certeza. A prótese peniana é uma das alternativas, conhecendo o tratamento da disfunção erétil.
Eu costumo falar para os pacientes que é uma escada que a gente segue, tá? Primeira linha de tratamento, medicações orais, tá? Tadalafila, sildenafila. Não respondeu, injeções intracavernosas, tá? O que que é isso? São injeções de vasodilatadores no pênis. Quando não responde aos vasodilatadores, terceira linha de tratamento, prótese peniana. Doutor Rafael, como coloca essa prótese? É feito com a incisão no pênis, na base do pênis, e você dilata esses 2 feixes musculares que há no pênis e coloca as próteses, tá? Pra vocês terem uma ideia, em torno de 7 a 10 centímetros do pênis fica abaixo do osso do pubis, tá? Por isso que a gente faz, às vezes, a secção do ligamento para ver se sai um pouquinho esse pênis que fica nessa parte interna do nosso corpo, tá? Satisfação das próteses penianas gira em torno de 80 a 90% de satisfação também, com bons resultados, e é uma excelente técnica também. Nós temos as próteses flexíveis e as próteses infláveis, tá? As flexíveis, ele sempre vai ficar com rigidez, mas tem umas articuladas que você consegue adequar na calça, na bermuda, na cueca, você consegue esconder satisfatoriamente. E temos as infláveis também, que vai com dispositivo geralmente na bolsa escrotal, mecanismo hidráulico, você aperta, ela infla, você aperta novamente, ela desinfla, tá? Qual que é o problema dessa prótese inflável? O custo, tá? Varia aí, de acordo com o estado, de 50 até 90 mil reais. O Cajuru tem essa prótese. Qual Cajuru? O senador. Ah, o senador, ex-radialista? E ele conta, assim, ele contando é hilário. Ele é uma figura, né? Ele contando sobre a prótese dele é hilário. O jeito que ele fala, assim, sabe? O jeito que ele é muito bem resolvido. Quando eu quero lá, vou lá, inflo ela, depois eu desinflo, é uma maravilha. É uma maravilha. Não me dá trabalho nenhum. Os resultados com a prótese são excelentes, Juliano. Lógico que tem risco de complicações, mas são bem baixos, tá? Show de bola, doutor, muito obrigado. Obrigado, e a você, vida longa, muita virilidade para a tua vida, muita saúde sexual. Deus abençoe. Até o próximo Repórter MT.